Meu nome é Matheus, eu sou aluno de mestrado da UFVJM Campus Unai, eu sou orientado ao professor Anderson, né? Então eu faço mestrado na pós-graduação em produção vegetal, participo do grupo Agri-Cerrado, né, composto por outros membros, tanto da pós-graduação como da graduação, né? E o nosso líder é o professor Anderson. O tema do meu trabalho é a influência das práticas de manejo na qualidade fisiológica de semente de soja. A relevância desse trabalho para a produção vegetal é porque cada vez mais vem crescendo, né, os campos de produção de semente, cada vez mais as tecnologias vêm aparecendo, e com isso eleva o custo, né? Então, elevando o custo, a prática de manejo ela tem que ser muito bem feita para diminuir, né, gastos desnecessários com aplicação, com manejo de solo, dentre outros manejos. Bom, então a soja ela é uma cultura-chave, né, para a segurança alimentar no mundo. Ela é fonte de proteína, é fonte de energia para a nutrição humana e animal e corresponde a 56% da produção das oleaginosas do mundo. Então, ela, dentro do seu complexo, ela é muito importante no mundo, tanto financeiramente, né, e tanto para a parte nutricional. Bom, o Brasil é o segundo maior produtor e exportador mundial do complexo soja, né, grãos, farelo e o óleo de soja. Dentro da produção mundial total, o Brasil corresponde a 31% de toda essa produção. O Brasil ocupa hoje, né, dentro do território nacional, 3,5% de lavoura de soja, e a área cultivada na última safra foi de 38 milhões de hectares. Então, podemos ver que nessa tabela, né, a safra 2021, ela teve uma produção de 137 milhões de toneladas, né, por hectare, com uma importação de 900 mil toneladas por hectare. Aqui também já temos a projeção para 2022, né, de acordo com a Conab. Então, para a safra 21-22, a Conab está estimando uma produção de 142 milhões de toneladas por hectare e uma redução na importação, né, de 500 mil toneladas importadas. Dentro desse contexto, em relação à safra, né, 19-20 para 20-21, teve um aumento aí de 3,4%, né, nessa produção. Quais os atributos da qualidade de semente? Então, nós temos aí o atributo, né, a qualidade genética, física, fisiológica e a sanitária. Qualidade de semente. A genética, os atributos dela são aqueles que envolvem a pureza genética, né, e são aqueles que envolvem a pureza varietal. Dentro da pureza varietal, que, né, eu destaquei aqui, são sementes que dentro da mesma espécie, ela tem cor, né, de ilho diferente, ela tem a própria cor da semente é diferente, às vezes varia, né, no tamanho, e isso pode contaminar uma amostra de semente, né, e isso é um prejuízo e não pode ser comercializado. Podemos ver aqui nesse esquema, nessa imagem, da direita e da esquerda, que a análise de pureza genética em semente de soja da cultivar CD222 com variação na cor do ilho. Então, aqui podemos ver que na imagem B1, o ilho ele tem uma cor marrom claro. E na imagem B2, o ilho está com uma cor preta. E essa cor preta é a cor característica dessa cultivar. Portanto, a imagem B1, essas sementes aqui, elas são impuras para estar nesse lote. Qualidade de semente. A qualidade física, né?
ela tem vários fatores, dentre eles a umidade de semente, né, o dano mecânico, porcentagem de grãos quebrados e danificados, o peso volumétrico, o peso de mil semente e a aparência da semente, como falamos lá, né, a cor do ilho, a cor da semente, etc. Podemos destacar, dentro do atributo físico, a pureza física. Então, aqui, essa é uma tabela da Haas, de 2009. Então, aqui ela traz para nós alguns números sobre a pureza física. Por exemplo, semente pura. Hoje, o mínimo que ela exige de pureza, né, em porcentagem, é 99%. Então, assim, é bem alto o nível de pureza que exige para a produção de semente de soja. Aí temos aqui sementes silvestres, né? 0 para a básica e classe 1, classe 2, uma semente. Temos as sementes nocivas toleradas, né? E as proibidas são 0, né? Não pode ter nenhuma semente proibida naquele lote, e aquele lote ele é descartado. Semente de outras plantas cultivadas, né? Então, não tem um número específico. Material inerte também não tem um dado aqui específico. Qualidade fisiológica. Então, ela alia atributos, né, que indicam a capacidade que a semente tem para desempenhar funções vitais. No caso, germinação e o vigor. Aqui podemos ver na imagem do lado direito, é uma imagem com baixo vigor, a outra imagem com alto vigor. Podemos ver a diferença grande aqui, né, na qualidade dessa semente, o que pode influenciar, né, afetar essa condição da germinação e do vigor. É a condição física da semente, né, se ela teve um dano, se ela foi quebrada na hora da colheita, a maturidade fisiológica dela, né, se ela foi colhida também no momento certo, e umidade, e a deterioração da semente. Tudo isso pode influenciar a germinação no vigor. Dentro da germinação, né, temos as plântulas junto com as plantas normais em condições favoráveis para ter uma boa germinação. A dormência é a viabilidade, né, que é igual às sementes dormentes mais as sementes germinadas. Então, a porcentagem, né, entre sementes dormentes e sementes germinadas. E o vigor, ele conta com os atributos da semente, né? Tudo que a semente própria carrega, aliado ao stand adequado, né? Porque se tiver uma densidade maior ou menor pode influenciar, em condições de campo. Qualidade de semente. Qualidade sanitária, a semente ela deve apresentar considerável nível de pureza, como vimos lá na tabela da Haas. Então, para a semente de soja hoje é 99% o nível de pureza. Ela não pode conter sementes espécies daninhas nocivas proibidas. As toleradas têm uma porcentagem mínima que pode ter, as proibidas de forma alguma. E ela tem que ser obrigatoriamente livre de doenças, livre de patógenos, né, e livre de fungo. Práticas de manejo que podem influenciar na qualidade da semente de soja. Bom, existem várias práticas de manejo, né? No geral, existem várias, né? Aqui nesse trabalho destacamos algumas, que uma delas é o cuidado com o solo, a exigência nutricional da planta, que é muito importante, né? Que pode até livrar as plantas de patógenos, né? Doença, se ela estiver bem nutrida. O manejo integrado de pragas, doenças e plantas daninhas, né? Estratos culturais aqui muito importante. A temperatura, tanto do ambiente quanto do solo. A disponibilidade de água no solo, para germinação, para a planta. A semeadura de taxa variável, que é uma prática de manejo bem interessante nesse quesito. E a colheita. Cuidados com o solo. A área em que a cultura será estabelecida é preciso estar adequada para o plantio. Ou seja, essa área ela tem que estar livre, principalmente de pragas, doenças, livre de plantas daninhas, para favorecer
a germinação dessa semente, a sanidade dessa semente, para favorecer a qualidade, né, da planta também, que a planta consiga crescer com qualidade, sem enfrentar maiores problemas vindo do solo. A adubação recomendada deve considerar a fertilidade atual do solo, né, identificando o potencial de resposta aos nutrientes. Então, dessa forma, com a adubação recomendada, o produtor consegue equilibrar os talhões da área dele. Então, ele vai fazer a análise solo, vai pegar essa fertilidade atual, à medida que ele vai distribuindo os nutrientes, ele consegue meio que nivelar os talhões da propriedade dele. Isso é muito importante na produção. Dessa maneira, quando o solo tiver com teores baixos, né, ou muito baixos de nutriente, é preciso fazer uma correção. Então, na prática, quando os teores estão baixos, você vai jogar um pouco mais de produtos, né, de nutrientes, vai fazer uma adubação um pouco mais pesada. E no caso dos teores médios de alta adubação, a aplicação, né, ela vai ser suficiente só para repor o que foi perdido. Como que pode ser perdido? Ou pela cultura anterior, que fez a absorção desse nutriente e retirou esse nutriente do solo, ou por lixiviação, né? Tanto volatilização, lixiviação pelo solo, o que vai proporcionar nessa distribuição de insumos é uma economia para o produtor. Então, onde precisa jogar mais, ele joga mais, onde precisa jogar menos, ele joga menos. Para estabelecimento de uma lavoura de soja, o solo precisa estar em condições boas de plantio. O solo ele não pode estar nem muito úmido, porque isso pode dificultar a plantabilidade, e o solo também ele não pode estar nem muito seco. Isso vai dificultar a imersão da semente, né, da emergência da plântula, e vai dificultar a semente, né, a ter umidade para germinar. E muito menos o solo ele pode estar compactado. A compactação do solo é um fator extremamente importante para o preparo do solo, para o plantio. O produtor não pode semear a soja no pó. É que a semente, para que possa emergir, precisa encontrar umidade no solo. A germinação ocorre quando ela absorve água, e a umidade ativa o metabolismo da semente, iniciando o processo germinativo, né, segundo Favaretto, em 2020. Então, aqui podemos ver na imagem da esquerda um solo bem seco, né, com pouca umidade, e da direita um solo um pouco mais úmido, até com mais matéria orgânica. Exigência nutricional da planta. O manejo correto da adubação da soja ele é um dos fatores que contribui para maximizar a produtividade, além, né, de, entre aspas, proteger a planta. A planta bem nutrida, né, se ela tiver uma nutrição balanceada, e na época que precisa receber aquela nutrição, então ela consegue, né, se proteger um pouco de alguns patógenos, né, de pragas, doenças, até de plantas daninhas, né, dependendo do tanto que ela engalhar, enfolhar, né, do tanto que ela se desenvolver, ali ela consegue se proteger até de plantas daninhas. É importante fornecer os nutrientes para as plantas no período de maior demanda. Então, para que isso possa acontecer, né, fornecer os nutrientes no momento que a planta precisa, é necessário ter o conhecimento da marcha de absorção nutricional. Então, aqui podemos ver na imagem da esquerda, né, aqui desde a plântula até ela já seca, pronta para colheita. E na imagem à direita, podemos ver, né, o nível, né, de absorção, né, a marcha de absorção de nutriente de uma planta. Desde o dia zero, né, desde o dia do plantio, até a sua maturação fisiológica. Então, aqui a porcentagem de nutriente que foi absorvido. Né. Podemos ver aqui que a linha marrom é uma cultivar, né, BRS 184. A linha azul é uma cultivar SIM 1059. E a linha verde, né, é uma intacta, a RR2 Pro.
Podemos notar que nesses nutrientes, aqui o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o cálcio, o manganês e o enxofre, né, tanto em todos eles e praticamente todas as cultivares, as três, o índice maior dela, o pico de absorção de nutriente, foi em R5, de todas as cultivares, que ela teve esse pico de absorção. A partir daí, esse pico foi declinando, onde que ela já foi atingindo, né, o seu estado, né, de senescência, onde a partir daí ela deixa de absorver água, ela deixa de absorver nutriente, e ela só vai, né, perdendo umidade, né, até acontecer a senescência. A análise foliar é uma importante ferramenta para auxiliar no manejo nutricional da cultura. Então, temos aqui, né, uma tabela da Embrapa, né, onde essa tabela destaca os elementos, destaca a quantidade adequada e uma quantidade baixa e uma quantidade alta de nutriente, né, que tem que estar na planta, o nível adequado. Então, podemos destacar aqui para o NPK, nível adequado entre 45 e 65 gramas, né, por quilo. Aqui de N, de P é 2,8 a 4,5, e de K, no caso o cloreto, ele é de 18 a 25. Maior que 25 é alto, né, então você está jogando, né, dinheiro fora aqui com as adubações foliares ou com a adubação do solo, e abaixo, no caso aqui para o K de 18, para o fósforo de 2,8 e para o nitrogênio de 45, então essa planta está mal nutrida. Essa tabela, né, e esse tipo de análise, ele permite inferir na fertilidade do solo, né? Então, uma vez com você tendo aqui esse balanço da sua lavoura, você consegue saber se o seu solo ele precisa de uma correção, de uma adubação, né? Ou se não, se está adequado, ou se tem, às vezes, nutriente mais, você está desperdiçando. Aliado a isso, tem, né, os fertilizantes, né, adubação foliar. As principais pragas e doenças e plantas daninhas da soja. Aqui, nesse trabalho, eu destaquei, tem até outras pragas e doenças e plantas daninhas que pode ser até mais importante em questão de danos e até financeiramente. Porém, como estamos falando de campo de semente, então vale focar e destacar mais as pragas que ocasionam dano na semente. Bom, dentre as principais espécies de percevejo, né, causa danos, aí podemos destacar esses quatro, né, que é o complexo percevejo verde, percevejo verde pequeno, o percevejo marrom, o percevejo da soja, e o percevejo barriga verde. Esse complexo percevejo, ele, com o passar do tempo, ele está, né, causando vários danos e problemas aí para os produtores, principalmente para quem planta campo de semente de soja, por causa do modus operandi dele. Aqui podemos ver nessas imagens, né, aqui uma vagem atacada pelo percevejo marrom e os estágios, né, fenológicos aqui do grão, né, e da planta. Então, em R5.2, quando ela foi atacada pelo percevejo, então teve a perda do grão. O percevejo aqui furou a vagem, né, conseguiu atingir aqui o embrião e teve a perda do grão. Em R5.4, né, o grão ficou xoxo, né, através da picada do percevejo. E em R6, né, o grão picado, que ele fica com um pontinho preto, né, fica danificado. E dependendo de onde que for a lesão, tipo se for perto do ilho, por exemplo, ele danifica e a semente não germina. Aqui na figura de baixo, né, algumas porcentagens de dano, né, causado pelo percevejo, e podemos destacar, né, 100% das sementes aqui de dano. A imagem da direita, os danos por percevejo na cultura da soja, né? Então aqui destacou quanto que eles conseguem, né, em gramas por dia, perder
na cultura da soja, né? O percevejo, aí o marrom, ele perde até, né, 0,08 gramas por dia, percevejo verde até 0,16 gramas por dia, e o causa maior prejuízo nesse sentido é o percevejo verde pequeno, 21 gramas por dia. Tem estudos que falam que um percevejo por metro quadrado ele pode ocasionar perdas de 49 quilos até 120 quilos de grãos por hectare. Então, é uma perda aí, né, bem grande, então é bem complicado para a cultura essa praga. Método de controle, né, tem o monitoramento. O monitoramento ele ajuda, no caso, a reduzir gasto com inseticida, né, que é muito caro, e ele ajuda também o produtor a conseguir estabelecer o nível de infestação, o nível de dano, e com isso ele entrar com a aplicação no momento certo, né, favorecendo tanto para o ambiente quanto para o produtor. Duas formas de monitoramento que nós temos hoje dentre as várias. Uma delas é a batida de pano, né, consiste em você posicionar um pano na entrelinha da cultura, um pano de 1 metro de largura por 1,5 de comprimento. Você bate nas plantas da soja no sentido do pano e ali você quantifica o quanto de inseto, né, que vai cair ali. Outra forma é a utilização de armadilhas através de feromônio. Então é colocado feromônio nessas armadilhas para atrair os insetos. E depois, uma vez que eles são atraídos, né, pega essa armadilha e faz a contagem. Aí, da mesma forma que a batida de pano, ela serve para quantificar, né, a intensidade e a infestação, né, de pragas que está na área. Métodos de controle, nós temos os químicos, né, que são os mais utilizados, e também temos os controles biológicos. Dentro do controle químico, consiste na aplicação dos produtos químicos, né? Pela Embrapa, em 2018, os produtos que mais foram usados no combate, né, dos percevejos foram esses produtos que aqui estão listados, né, com o nome comercial: Peri, Talismã, Esperto, o RAS, né, Hortênio, que é o acetato, dentre outros. E aqui a classificação dos produtos, né? Então, a maioria desses produtos que eles usaram, né, foram produtos de ação neurotóxicas para o controle do percevejo. O controle biológico, né, ele está sendo aí bastante utilizado, vem crescendo, não só para pragas, né, mas para plantas daninhas, né, também, algumas doenças. No caso do percevejo, ele tem duas tecnologias, né, que uma é o Telemus Pods e a outra é a Hexaclades Smith. Ambas são vespas, né, e ambas também são comercializadas pela Koppert. A Telemus Pods, ela é uma vespa que ela parasita o ovo do percevejo. Consiste na liberação, né, ali das vespas na área. Elas vão procurar os ovos do percevejo, vão fazer a ovoposição ali. Dentro de algumas horas, as larvas vão sair e vão se alimentar, né, das larvas dos embriões do percevejo que está dentro do ovo. Dali ela se transforma em pupa, depois ela se transforma, né, através da eclosão do ovo, num inseto alado. E, consequentemente, vai aumentar a população de vespa na área, né, melhorando cada vez mais esse controle. Já a Hexaclades Smith, ela parasita o próprio percevejo. Então, ela bota, né, deposita seus ovos, né, faz a ovoposição do percevejo. Esses ovos vão sair as larvas e eles vão adentrar dentro do percevejo. Ali vão ficar até o estágio de pupa, até eclodirem, né, e virar um inseto alado. Doenças do ciclo da soja. Então aqui, né, tem todas as doenças do ciclo da soja.
Mas, como eu falei, destacamos aquelas que prejudicam mais a parte do campo de produção de semente, né, a semente. No caso, são vários fungos. Um deles é o FOMOS, né, que causa o cancro da haste, da soja, causa a seca da haste, da vagem, né, e causa a deterioração das sementes também. Podemos ver aqui nas imagens, aqui na imagem de baixo, o fungo, né, parasitando a semente e deteriorando ela. Aqui do lado direito a haste e em cima do lado esquerdo a vagem seca. A cercóspora, né, causadora da mancha púrpura, né, e do crestamento foliar. Vamos ver aqui também, todas essas aqui, né, germinaram, essa imagem do meio, mas que não vai ter, né, vigor para crescer no meio da lavoura. Essas sementes aqui estão todas inviáveis do lado direito. Os coleotrótium, né, causam a antracnose, também é uma doença muito importante, dessas doenças fúngicas. Tem um esquema de como que ela aparece, né, já aparece nos primeiros, né, passos da cultura, já no cotilésimo, e depois ela carrega essas né, manchas, né, no limbo, essas antracnoses da nervura, até o fim da cultura. O fusarium, que é o causador da deterioração de semente, aqui também podemos ver nas imagens, né, parasitando as sementes. A exotônia, que causa o tombamento de plântula e a morte por reboleira, né? Muita gente, quando vê a imagem, né, dessa reboleira aqui, pode até associar como se fosse uma infestação de nematóides também, mas ela causa, né, esse padrão aqui dentro da lavoura. Método de controle, né, todos esses são fungos, todos eles, né, são transmitidos para a semente e da semente para a plântula. Pode ter o método, né, de trocar as cultivares, escolha de cultivares, que sejam menos suscetíveis ou mais resistentes. A rotação de cultura, como vimos também lá sobre o preparo do solo, né, os cuidados com o solo, que tem que ser livre desse patógeno para facilitar, né, o controle das doenças. E os de fungicida. Nesse caso aqui, destacamos o controle químico. Né, podemos ver aqui a semente, depois ela sendo tratada e depois germinação da semente sadia. Do lado direito, no canto superior, podemos ver aqui o tratamento de semente na indústria, ou feito pelas multinacionais que vendem a indústrias, ou por empresas terceiras, né, que fazem esse serviço, pré-serviço para as multinacionais. E embaixo, né, do lado direito, podemos ver o tratamento on-farm, né, que é o tratamento dentro da fazenda. Muitos produtores já estão utilizando, fica para eles mais barato e torna o processo mais rápido. Então, eles tendo ali a própria tratadora de semente, né, comprando a semente, comprando o produto e fazendo esse tratamento, eles conseguem ter uma agilidade operacional, no sentido de que, uma vez que é tratada, essa semente ela não pode ficar tratada por muito tempo, porque ela tem as propriedades do tratamento. Aqui o Maxim, eu destaquei aqui em cima, que é o único produto que combate todas essas 5 doenças que eu falei, todos esses 5 fungos, o Maxim, né, ele combate todos eles. Bom, as principais plantas daninhas e nocivas proibidas, né? Eu destaquei Cypris rotundo, famosa tiririca. Ela é a planta daninha principal do mundo, né, para campo de semente, né, seja de qualquer cultura. Ela é uma planta de propagação muito fácil, né? Ela dificulta o controle justamente por ter, né, esse tubérculo e por conta do seu rizoma. Ela é uma planta de difícil controle de propagação muito rápida, né? Então, dentro da RAS, ela é uma planta extremamente proibida para uma amostragem de semente. Não podemos perder o campo todo. O sorgo de Alepo, né, ou capim
maçambará, que é o que a maioria conhece, né, por capim maçambará, que é o sorgo alepense. Também é o controle. Dependendo do seu estágio vegetativo, né, tem produtores que até abandonam aquele talhão no quesito de aplicação. E aquela área vira toda para grão. Não compensa, né, colher para semente por conta da contaminação. Então, são produtos que você vai jogar ali, dependendo do estágio vegetativo, que não vai fazer o controle. Ela é de fácil, né, propagação, semente bastante resistente, e também, como a tiririca, ela é a segunda de maior importância no mundo para campo de semente. O manejo integrado de plantas daninhas, né, consiste em conhecer as plantas daninhas, né, que é muito importante, conhecer, né, como que ela se comporta, né, no ambiente, todo o seu estágio fenológico. Método de controle, né, podemos ter tanto controle químico como, né, própria rotação de cultura, até o arranjo mesmo do plantio favorece para o controle de plantas daninhas. Tecnologia de aplicação, muito importante. Não adianta nada o produtor ali ele ter um pulverizador, né, top de linha e não fazer a calibragem e regulagem correta, né? Ou então ele utilizar a ponta de pulverização, né, mais conhecida como bico, de forma errada, porque cada produto ele exige, né, uma ponta de pulverização adequada, que não pode ter mais corrimento, pode entupir mais. É importante a tecnologia de aplicação nesse sentido. O ambiente, conhecer bem o ambiente lá, né, o histórico da área, principalmente financeiro, né, para fazer alguns manejos, que é muito caro. O controle químico dessas plantas daninhas aqui, né, como destacamos lá a parte da tecnologia de aplicação. Então, a tecnologia de aplicação, ela é dinheiro e gera dinheiro. Então, se você aplicar de forma errada, você tem um gasto e não faz o controle. Se aplicar de forma correta, como você poder ver na imagem, ela traduz em economia. Traduzir em economia, traduzir em dinheiro. Aqui eu destaquei dois produtos comerciais que fazem o controle dessas daninhas. Um deles é o Select, né, que tem o princípio ativo cletodin. Ele é recomendado, né, para a soja e ele faz o controle do capim e maçarambá. Né? Ele faz o controle do sorgo de Alepo. É o único produto hoje que faz o controle sorgo de Alepo, desde que ele não esteja num estágio vegetativo já muito avançado, que aí o produto não consegue, né, ter eficácia. Temos aqui também o glifosato, representado pelo Roundup, que também é recomendado para a soja, e ele faz o controle da tiririca. O Roundup não pode ser aplicado, né, na verdade, nenhum glifosato para o sorgo de Alepo, né, o capim maçarambá, porque dentre várias culturas que já têm resistência ao glifosato, né, que é a buva, o azevém, o capim amargoso, o sorgo de Alepo é um deles, né? Então, o capim maçarambá é uma das culturas, né, das 5 culturas aí no mundo que tem resistência ao glifosato. Então, ele aqui é recomendado, no caso, só para a tiririca. Tem outro produto que alguns produtores usam para o controle da tiririca, que é o boral, né? O boral ele é um sulfentrazona, e só que ele é indicado para cana de açúcar. Alguns produtores usam a metade da dose recomendada para cana-de-açúcar, mas aí para campo de semente fica complicado usar, porque ele é um produto que não é registrado para a soja. Então, o produtor tem que tomar cuidado com isso. Temperatura ideal para o cultivo da soja. Então, a faixa térmica ideal é de 20 a 30 graus Celsius, né? A temperaturas baixas pode ocorrer, né, inibição do crescimento, a planta ela fica, né, encruada, principalmente se for temperaturas baixas aí da madrugada, né, da noite.
Associado à temperatura baixa, se tiver alta umidade, causa o atraso da colheita, né? Que ocorre a retenção foliar, as folhagens ficam verdes, causando, né, problemas aí na hora de colher, ou atrapalhando a colheita, ou tendo que guardar, né, um pouco para colher. As temperaturas elevadas, né, elas podem causar, no caso do solo, né, a redução da taxa de crescimento, né, podem causar uma floração precoce, né, com as hastes, com as plantas baixas, né? Então vai ocorrer o calor intenso, ela vai chegar na época de floração, não no estágio que ela deveria estar de crescimento. Né? Prejudica a floração, como foi falar, diminui a retenção das vagens. Né? Então as vagens elas vão crescer menos e vão ficar bem mais encruadas, né? Acelera a maturação, elas vão amadurecer mais rápido no pé, promovem danos mecânicos, né, com a baixa umidade e com a alta umidade também. No caso da baixa umidade, pode ter quebra da semente, e da alta umidade pode ocorrer o esmagamento da semente na hora da colheita. E diminui a qualidade da semente. A temperaturas baixas na fase de maturação, né, associada ao período chuvoso, é o que acontece aqui, o que nós falamos no slide passado, né? Podem ver que aqui tem bastante haste verde, né, e bastante folha verde, né, que isso faz embuchar a máquina, faz ter perdas ali, né, pela umidade alta. E o tempo, né, bem quente, pode ocorrer o enrugamento da semente, né, e ela perde umidade muito rápida, fica abaixo do ideal para a colheita e pode acontecer, né, as quebras. A disponibilidade de água no solo, né, para a germinação, a quantidade de água tem que ser suficiente para que a planta emerja do solo. Desde o desenvolvimento do embrião à germinação, o processo não pode ser interrompido por falta de água. Isso é muito importante. Se houver interrupção, a planta perde vigor. Isso foi falado pela equipe do Fieldview, um agrônomo da Bayer. Então, nesse esquema aqui, né, do lado esquerdo, a letra A, ele vai mostrar, né, como que é a disponibilidade de água ideal para a planta. Então, podemos ver aqui a textura do solo, né, uma camada de areia, camada de argila, e os macro e os micropolos, né, onde que a água fica disponível. Então, a água fica, né, aqui passando, né, fica dentro desses macro e micropolos e fica disponível para a água. Do lado direito, a letra B, né, aí é da distribuição física de um solo. Então, aqui podemos ver na parte de cima a saturação do solo, né, a capacidade de campo, onde fica ali armazenado a água, pode estar, né, baixa ou alta, a reserva de água e o pão de murcha permanente, que é onde que, se esse pão de murcha permanente ele começar a subir, né, ele vai diminuindo as reservas, a capacidade de campo, e assim vai ocasionar a morte da planta, né? Outra coisa que pode acontecer com a umidade do solo aí alta, né, excesso de água, que nós falamos lá na parte do solo, é que dificulta a plantabilidade, né, pode aí impactar, né, na qualidade da abertura e fechamento do sulco, pode também impactar na uniformidade da profundidade do sulco. O que acontece? O sulco ele pode ficar fundo demais, pode fazer o que a gente chama de linha louca, né, que ele fica todo fazendo meio que um zigue-zague, né, quando está bastante úmido, atrapalha na abertura, né, e consequentemente no fechamento do sulco. Às vezes no fechamento pode deixar a semente, né, exposta, e com isso pode vir a ação do sol, inviabilizar a semente, a ação de pássaros, né, de comer a semente, ou de insetos, formiga, etc. E também pode acontecer, no caso dessa imagem do lado direito,
que é meio que uma vidrificação do solo. Então, como a umidade do solo ela está em excesso, atrapalha na germinação e com isso você tem a falha de stand. Então, essa planta ela não consegue sair do solo e aí ocorrem as falhas. Semeadura de soja em taxa variável. Aqui os produtores, né, tanto os donos da fazenda, os técnicos, as empresas que prestam esse tipo de serviço, elas devem produzir o mapa, né, de forma adequada, né, de acordo com os atributos que ela desejar. Atributos de solo, atributo de produtividade e outros parâmetros de interesse, como, por exemplo, o índice de massa de área foliar, né, de massa foliar, o NDVI, que pode ser usado para a confecção desses mapas. Na hora da confecção do mapa, é muito importante não ter erro e nem faltar prescrição. Porque se falta uma prescrição, na hora de tomar a decisão do plantio, essa decisão pode ser equivocada e você pode acabar ocorrendo perdas. Porque se faltou na hora da confecção do mapa, por exemplo, uma parte importante, como a fertilidade do solo, às vezes a textura, né, que vai influenciar nesse plantio, você pode ter perdas ocasionadas por isso. É muito importante a revisão do mapa para todo mundo que está fazendo, para não ocasionar erros. Dentre os mapas mais conhecidos da agricultura de precisão, né, de solos, temos a variabilidade espacial da fertilidade do solo, que constitui em mostrar os ambientes de cultivo de acordo com a fertilidade. Então, ali você vai ter um ambiente de cultivo mais fértil, um ambiente de cultivo menos fértil, mediano. Então, esse mapa de variabilidade espacial de fertilidade do solo. A variabilidade espacial de textura do solo vai indicar ali as zonas de cultivo, né, ou ambiente de cultivo, que tem um solo mais arenoso, um solo mais siltoso, um solo mais argiloso. E os mapas de atributo de profundidade do solo e de sequência de horizonte. Nessa imagem, podemos destacar aqui um pivô, né, onde ele tem 10 ambientes diferentes de cultivo, tem 10 ambientes diferentes de cultivo, que variam em 10 populações diferentes. Dessas faixas de populações, dentre os ambientes indicados de cultivo, temos a população mínima de 290 mil sementes por hectare, a população média de 337 mil sementes por hectare e a população máxima, né, a taxa máxima de 400 mil sementes por hectare, distribuído nesses 10 ambientes. Esse mapa em específico, ele usou o parâmetro de índice de área foliar, né, o NDVI, usou aqui a variabilidade espacial de textura do solo, podemos ver aqui, né, a argila, né, suavizada, e a parte de fertilidade do solo, né, a variabilidade espacial de fertilidade, foi utilizado a dose do cliente. Então, aqui no mapa que foi gerado, não foi informado qual foi a dose que o cliente recomendou para adubação deste solo. Aqui temos um trabalho que fala um pouco de arranjo, né, de plantas. Esses arranjos interferem no espaçamento entre linhas. Fala um pouco das áreas, né, ou zonas de manejo que tem mais e menos produtividade. E também fala de qual cultura que seria melhor estabelecer ali de acordo com esse rendimento da área, né, de alta e baixa produtividade. Para a soja é aconselhável, na parte de baixa produtividade, colocar mais plantas, e na parte de alta produtividade do solo, colocar menos plantas, que vai ocasionar com menos plantas na parte mais fértil. Essa planta ela vai engalhar mais, ela vai crescer mais, e com isso ela vai ter mais hastes ela vai ter mais vagem, e mais vagem ela vai ter maior produtividade. No caso da área de
baixa produtividade, eles colocaram uma cultivar, que essa cultivar, ela é uma cultivar alta, né, para os outros padrões comparados. Eles colocaram ela nesse solo, o que fez ela baixar o tamanho, à medida que ela foi crescendo. O solo estava mais pobre, então ela não cresceu muito. Em contrapartida, ela não esticou, porém ela ficou mais engalhada, gerou mais haste e com isso gerou mais vagem, mais grão. Então aumentando a produtividade dessa área também. O espaçamento, né, ele pode ser hoje para a soja, eles utilizam de 40 centímetros entre linhas até 50 centímetros. Aí vai variar do que o produtor deseja. Né? Vai variar se ele quer, às vezes, utilizar para um controle de plantas daninhas, se ele quer uma entrelinha maior no arranjo dele para evitar a propagação de doenças, etc. Bom, aliado a todas essas ferramentas digitais, né, todos esses mapas, todas essas análises, né, de solo, análise feita por Vant, por drone, né, por propriamente análise de solo mesmo, né, coleta do solo, dos pontos, aliado a todas essas ferramentas, né, utilizar máquinas equipadas com sensores. Então, é muito importante o produtor, para fazer esse tipo de manejo, ele tem que ter máquinas adequadas para isso, né, com base, né, uma base de transmissão para transmitir o sinal do GPS, tem que ter uma antena, né, de boa qualidade no trator para fazer a captação desse sinal, e mandar para os monitores também, que tem que ter um bom recurso, né, para as regulagens. E equipamentos adequados, né? No caso, a semeadora, ela é muito importante nesse ponto, né? Uma semeadora mais tecnificada, que tenha, por exemplo, uma resposta mais rápida de plantio, que tenha um corte de seção, isso tudo favorece, né, na hora do plantio em taxa variada. Aliado a tudo isso, as ferramentas digitais, com os sensores, né, os equipamentos aí, os sinais de GPS e os equipamentos adequados, isso tudo pode proporcionar importantes avanços para o produtor, né, e para os campos, né, que é a precisão na deposição de semente. Então você vai ter um espaçamento mais preciso, de acordo com o que você regulou. Você vai ter aí uma uniformidade nessa deposição, no sentido de que as linhas, elas vão ficar mais retas, e a semente também vai se comportar dentro do solo, vai ficar mais reta, para facilitar, de repente, uma entrada de um maquinário, não ter uma linha louca que vai depois ocasionar, né, o maquinário pisar nessas linhas. E proporciona, claro, né, a economia de semente. Então, o produtor aí, ele vai jogar menos onde, né, ele precisa jogar menos, vai jogar mais onde ele precisa jogar mais. E isso ele tem um equilíbrio, né, comparado com a taxa fixa, e pode ocasionar, né, no caso, uma redução do uso de semente. E semente é um insumo bastante caro. Em relação à taxa variável de semeadura, ela é um dos pontos chave do meu trabalho, né, da minha dissertação, onde nós vamos avaliar a interferência, né, da semeadura em taxa variada em campo de semente de soja, né, em detrimento da qualidade fisiológica de semente. Então, assim, é um ponto bastante chave. Tem muitos trabalhos a respeito. A maioria não tem, né, uma conclusão que seja definitiva, né, para tomada de decisão. Alguns utilizam a taxa variável em questão somente da textura do solo e produtividade. Outros autores já fazem a semeadura em taxa variável de acordo com a disponibilidade de água, de acordo com o relevo, mas não tem nenhum trabalho que tenha uma conclusão, que seja, né, tomada uma decisão ou tem algum parâmetro no quesito da qualidade, né, fisiológica da semente, né, em virtude do plantio em taxa variável. O último dos nossos pontos, das práticas de manejo,
para a soja é a colheita, que é um dos pontos aí mais importantes desse processo todo. E o momento ideal é que pelo menos 95% das vagens, né, tenham atingido a maturidade fisiológica, né, o estágio de senescência, que é o estágio GR8, né, associado com a faixa certa de umidade, né, que ela é entre 13% e 15% na literatura, né, faixa essa que é compatível com a trilha mecânica. Então, essa faixa de 13% a 15% de umidade é a faixa que é mais compatível com os ajustes, né, das máquinas e de como as máquinas foram fabricadas. Uma umidade, né, inferior a 13% pode ocasionar, né, as perdas, né, por dano mecânico, no caso, a quebra desse grão. Então, dependendo de como foi a quebra, se foi pela metade ou perto do ilho, a forma que ele foi quebrado, ele fica inviável, então ele perde a viabilidade, então esse grão já é descartado, né, para não vir a semente. As umidades acima de 15% pode acontecer o esmagamento da semente também. Tem produtores que ainda colhem com 18% para semente de soja, né? Quem tem aí secador, consegue colocar no secador, mas, assim, é uma tomada de decisão bem complicada. Infelizmente, a umidade interfere bastante no quesito, é o principal, né, ponto-chave da colheita de semente é a umidade. Só que tem alguns outros pontos que podem ser, né, feitos para compensar um pouco da umidade, né, que essa janela de 13% e 15% ela é muito pequena. Um desses fatores é a regulagem da máquina. Então, ali você tem a barra de corte ela deve estar afiada, né, para evitar ali mascar a planta, né, e com isso mascar a planta tem perda aí da colheita, né, e pode danificar o grão. O molinete, ele deve estar, a rotação dele deve estar de acordo com a barra de corte, né, para que não roda mais rápido e ocasiona embuchamento. A barra de corte, ela tem que estar regulada a altura dela de acordo com a altura da planta, né, cada cultivar tem uma altura diferente, e de acordo também com o relevo da área que você está colhendo. Pode ocasionar, se você colocar muito baixo a barra de corte, e se o solo tiver alguma ondulação, você bater essa barra de corte ali, danificar ela, ou se tiver algum buraco de tatu, você pode também quebrar algum dedo, né, da barra de corte. É muito importante também a regulagem de altura, além dela estar afiada. O cilindro, a regulagem do cilindro, onde fica o côncavo, também é muito importante. O côncavo vai fazer essa debulha da semente, então ele tem que estar regulado, né, de acordo com a umidade ali do grão. Então é recomendado fazer uma passagem, né, nas bordaduras para que você possa tirar a umidade e ver como que o grão está saindo. Por ali você tira um pouco da bordadura, você consegue mensurar a perda de grão, né, você consegue mensurar o dano mecânico e consegue também tirar a umidade pela própria máquina. A parte das peneiras também é muito importante, a regulagem. Se a planta, né, ela estiver com bastante retenção de umidade, né, se as folhas estiver ainda bastante verde, a haste estiver bastante verde, a vagem também, pode acontecer, dependendo da abertura da peneira, de jogar grão fora, né, de jogar semente fora. À medida que vai descartando pelo saca-palha, ela pode embuchar, se ela não tiver com a regulagem correta, ela pode embuchar e acabar de jogar semente fora. Por isso que é importante, né, fazer todos os testes de uma bordadura, regular bem a máquina para tentar ter o mínimo de perda possível. Mas lembrando que a umidade é o principal fator, né, para evitar a perda na colheita. Aqui são imagens de alguns campos de produção, né, de semente de soja. Diferentemente do milho, a semente de soja ela pode ser cultivada também em sequeiro, não somente em pivô, que mesmo assim ela
né, obtém uma qualidade fisiológica bem grande. Já o milho, pela exigência dele nutricional, ele não consegue, às vezes, né, nutricional e de água, ele não consegue, às vezes, produzir semente em área de sequeiro. No Paraná, hoje, é o único lugar do Brasil que está fazendo o teste. As outras regiões, o ambiente impossibilita essa prática. E obrigado. Obrigado a todos aí por disponibilizar o tempo. Alguma dúvida, se alguém tiver, espero ter sido bastante claro aí para todos.